quero compartilhar, dividir com vocês o meu testemunho de conversão. Na verdade, eu tive uma experiência profunda com o Senhor. Eu era um jovem que tinha tudo, mas não tinha nada. Eu tinha muitos amigos, mas um vazio muito grande ficava no meu coração. E eu sempre refletia sobre esse vazio. Eu me lembro que as lutas espirituais foram se agravando, eu não entendia, eu não era ainda alguém que tinha entendimento espiritual, mas eu sei que eu não dormia de noite. Se eu chegasse na minha casa são, eu não conseguia dormir. E aquilo foi se agravando. Eu quero compartilhar algumas experiências terríveis que eu tive. Uma delas, eu estava de noite no meu quarto e de repente 3 fumaças entraram por debaixo da porta e se transformaram em 3 pessoas. E essas pessoas vieram contra mim e eu me levantei. Eu me lembro que aquela noite eu me levantei, procurei uma Bíblia, encontrei uma Bíblia, coloquei no peito e eu me lembro que aquelas entidades ficavam rindo. Por quê? Porque eu não tinha autoridade, eu não tinha aliança com Deus na palavra. E aquilo foi se agravando, se agravando. Eu me lembro de um certo dia que eu passei a madrugada toda bebendo, acabei me prostituindo nessa madrugada, e quando deu 5 horas da manhã, eu estava deitado na sala da casa do meu pai. Eu lembro que algo entrou dentro do meu corpo e eu comecei a rosnar e me mexer como se fosse uma cobra no chão. Eu lembro que eu fiquei escutando, vendo tudo, como se estivesse assistindo dentro de mim o meu corpo reagindo de uma maneira que eu não entendia. E eu fiquei lutando para tomar posse de novo do meu corpo, até que eu consegui, numa luta tão grande, a voltar e a tomar posse do meu próprio corpo. Eu fiquei assustado, ficava cada vez mais assustado, cada vez mais eu presenciava, via e ouvia essas coisas, até que chegou num momento, num dia que eu cheguei na minha casa. Eu vim de uma festa na faculdade, estava tudo bem. E de repente, quando eu cheguei na minha casa, algo tomou conta de mim e eu já nem vi mais o que eu estava fazendo. Foi onde que eu quebrei minha casa toda, dando soco na parede, onde eu destruí a casa dos meus pais, e eu consegui achar um revólver, e peguei esse revólver 38, fiquei esperando meu pai chegar para atirar nele. E eu amava meu pai, até hoje eu amo meu pai, e eu não sabia o porquê estava acontecendo tudo aquilo. E graças a Deus, Deus usou a minha avó Geni, para tirar o revólver da minha mão. Quando eu tenho momentos de lembrança do que realmente eu estava fazendo, foi quando eu já estava no hospital, engessando os 2 braços. Tenho hoje até a marca das minhas mãos, das 2 mãos engessadas. Foi um período de muita tristeza, de muito vazio. Foi um período onde uma depressão entrou no meu coração. A minha mãe tinha que me limpar, me dar banho, me dar de comer. E eu comecei naquela situação deplorável a me sentir culpado, a me sentir uma pessoa que não era digna nem de estar na casa onde estava. Tinha vergonha do meu pai. E eu ficava me culpando, me condenando. Eu queria de alguma forma me ferir, porque eu tinha que me punir. E nesse momento que eu estava estranho com os meus amigos, estranho na minha casa, foi aonde que uma tia minha falou: Kleber, vamos começar uma campanha de oração? Eu falei: tia, vamos. E quando eu comecei uma campanha de oração, algo extraordinário aconteceu. Uma presença poderosa de Deus me tomou nesse culto, que eu lembro que eu sentia um gozo que eu não sentia no mundo, eu não sentia na bebida, eu não sentia no pecado, eu não sentia nas amizades, eu não sentia na piada, eu não sentia nas drogas. Aquela presença maravilhosa me preencheu de tal maneira que eu comecei a louvar a Deus com os braços erguidos e as mãos engessadas. Aquele culto tinha umas 200 pessoas, eu não tive vergonha de ninguém. Eu só estava reagindo, respondendo àquele amor que me alcançou, que me tocou naquele momento. E de repente eu lembro que a pastora, dirigente daquela igreja, ela tomou o microfone do líder de louvor e falou: tem alguém aqui neste lugar, que o Papai do Céu quer que essa pessoa faça uma aliança com ele nessa noite. E naquele momento, eu senti Deus me tocando de uma forma tão forte,
que meu corpo todo tremeu, se arrepiou. Eu parecia que nem em pé eu ia conseguir ficar. E eu fiquei um pouco assustado com aquelas emoções, com tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu fiquei meio paralisado. E aquela pastora falou assim: o Senhor tocou em você e vai tocar de novo agora. Quando ela falou aquilo, parece que uma descarga de poder foi maior. Aquilo entrou, aquilo correu em todo o meu corpo. E quando eu vi, eu estava vindo para o corredor, sozinho naquela igreja. Quando eu entrei no corredor, algo entrou comigo, algo me levou, algo me abraçou. E eu sabia que era Deus, porque era maravilhoso, era tremendo. E eu só chorava, me ajoelhei, e eu chorei. Mas não foi mais um choro de tristeza, foi um choro de amor, de um Deus que estava amando alguém que não estava se amando, de um Deus que estava tocando em alguém que não era digno de ser tocado. E aquele momento foi um momento marcante na minha vida. Foi uma segunda-feira, foi em março do ano de 1991. E aquele momento eu falei: Jesus, eu quero te agradar. Eu quero viver esse momento todos os segundos da minha vida. E foi aonde que eu comecei a orar, eu comecei a ler a palavra, eu li a palavra, não entendia nada, mas eu lia 40 capítulos da Bíblia por dia. Eu orava 1 hora, 2 horas, quando eu podia, em todos os momentos que eu podia, eu estava ali orando. Eu cortei tudo aquilo que desagradava o Senhor. E o que eu queria na minha vida era só buscar agradar a Deus, buscar a santidade de Deus, porque eu não queria perder aquela experiência, aquele Deus. E é isso que eu tenho buscado viver. Deus vira e mexe e fala: filho, não se esqueça do primeiro amor, porque tudo que eu queria era Deus, e hoje tudo que eu quero é Deus. O chamado, as coisas que aconteceram, a igreja, foram frutos dessa experiência. Eu nunca quis o chamado pastoral, eu não quis a igreja, mas tudo isso foi fruto daquela experiência onde o Senhor me alcançou. E hoje eu tenho prazer e eu tenho o orgulho meu é que eu conheço esse Deus e que eu não abro mão dele por nada. Eu falo que eu posso perder tudo, mas eu não perco esse Deus. Eu posso ter que viver as piores coisas da minha vida, mas eu nunca vou deixar esse Senhor, porque eu sei que esse Senhor me deu vida e Ele é a minha única vida, é a minha única certeza, é aquele que me dá solução e direção em todas as horas. E eu sou um homem apaixonado por Jesus. Se eu morresse hoje, vocês poderiam colocar na minha lápide aqui: jaz um homem feliz, porque a minha alegria é o Senhor e eu sou um homem realizado, porque eu vivo uma experiência eterna com Jesus e eu quero viver essa experiência na glória, porque eu nunca largarei do meu Senhor Jesus.